inscrito no grande expediente, vereador Cláudio Libardi, da tribuna. É amador. É amador. Parabéns, senhor. É verdade, respeitou. Vou falar 12. Eu não respeitava. Bom dia a todos e todas. Meus cumprimentos a quem nos acompanha pela TV Câmara, canal 16, aqueles também que nos acompanham por meio das redes sociais dessa Casa Legislativa. Hoje eu vou tratar de um tema que também é reincidente, que é a questão dos resíduos sólidos da nossa cidade. Eu fiz um pedido de informação para o SAMAI acerca do modelo de disponibilização de gratuidade de água e recebi um processo administrativo com 1.800 páginas. Fiz uma crítica daqui que o processo tinha 1.800 páginas, que obviamente complica a vida de qualquer um receber um processo de 1.800 páginas. E eu queria fazer um agradecimento público à Secretaria do Meio Ambiente, que eu fiz os pedidos num pedido de informação, e eles me retornaram com 3 páginas com todas as respostas que eu não havia recebido em um processo de 1.800 páginas. É isso que a gente espera do poder público, é transparência, e, obviamente, quando se responde o que é perguntado, a gente entende que há transparência. Todos aqui que vivem em região de container, ou que, obviamente, transitam pela cidade em regiões de container, necessariamente convivem com uma realidade que é uma realidade de chorume, uma realidade de container revirado, uma realidade de container queimado, uma realidade de lixo ao redor do container. Eu moro na rua São José e é isso que eu me deparo todas as manhãs, com lixo por toda a rua, lixo na esquina, lixo dentro do meu prédio, lixo nas garagens, em razão do modelo que nós adotamos de container. E nós fizemos um pedido de informação objetivando tratar de verificar os dados das áreas que têm containers e comparar com as áreas que não têm containers, para nós descobrir se o problema são os containers, se os problemas são os moradores, se os problemas é o serviço público, se o problema é o serviço da Codeca, e os dados foram nos encaminhados. Primeiro, os resíduos coletados pela Codeca são de 415 toneladas de lixo por dia. É muito lixo. Essa é a primeira questão, 415 mil quilos. Então, bom, se nós temos uma população de 500 mil pessoas, cada um gera 1 quilo de lixo por dia. Sem contar os locais que nós não temos o recolhimento, como no interior, temos o recolhimento e não temos recolhimento diário em diversos dos bairros, a exemplo do Bela Vista. A Zona Leste não tem recolhimento diário e mesmo assim a gente gera 415 toneladas de lixo por dia. Desse lixo, 324 toneladas são lixo orgânico e 91 toneladas são lixo seletivo. E dessas 91 toneladas, 21 toneladas são rejeitos dentro do lixo seletivo. Então, bom, a gente tem uma mistura que acaba por contaminar. Então, 21% do lixo, 21 toneladas das 71 toneladas do lixo seletivo são lixo orgânico dentro do lixo seletivo. Dos containers, hoje nós temos 1.653 containers de lixo orgânico e 1.677 containers de lixo seletivo. E aqui espanta todos nós, porque se a gente for verificar do total, 78% é lixo orgânico e 22% é lixo seletivo. Mas dentro... Peça uma parte, vereador. Já vou lhe passar, vereador. Mas dentro dos containers de lixo seletivo e lixo orgânico, 45% do lixo passa a ser seletivo. Será que as pessoas do centro produzem mais lixo seletivo? Ou será que nós temos um problema de mistura no lixo seletivo do centro? Como é que numa região 20% é lixo seletivo, 14% é lixo seletivo nos bairros e no centro 45% é lixo seletivo? Do recolhimento de lixo seletivo, 14% só é reutilizado. É impressionante. Porque 86% do nosso lixo seletivo vai para o nosso aterro sanitário, vereador Edson. E isso representa um custo para toda a sociedade. E, obviamente, nós buscamos alternativas para isso, né? Levando em consideração que o percentual total do lixo seletivo é 22% e que 86% desse lixo vai para o nosso aterro, a gente pode falar que em Caxias, hoje, nem 3% do lixo recolhido é reaproveitado, o que é terrível.
A gente tem que criar desafios, oportunidades através do Fundo do Meio Ambiente, que foi diretamente destinado às associações de recicladores. Agora a gente tem que ampliar esse serviço. E se nós precisarmos fazer um investimento para transformar esse serviço em parcela público, nós temos que fazer. Porque o que custa caro é a gente ter 415 toneladas e levar essas 415 toneladas quase 400 para o aterro sanitário, que não tem mais capacidade de recebimento de lixo. Uma parte, vereador. Nós estamos criando um passivo gigantesco na cidade. De todos os defeitos que o governo Daniel Guerra tinha, promoveu um investimento de 17 milhões de reais na coleta mecanizada. Sabe o que isso criou? Um novo passivo. Não resolveu o problema. Nós precisamos investir em triagem, educação ambiental. E nós precisamos investir em reconhecer que nós erramos ao instalar containers na cidade. Nós precisamos seguir exemplos de outras cidades que desistiram dos containers. Eu não vou citar a capital mundial do bem feito, que é Curitiba, mas eu posso citar outras capitais mundiais, como Londres, desistiu dos containers. E algumas outras que não desistiram dos containers, como Roma, fedem ao andar na rua. E é isso que vai acontecer aqui. O último investimento grande em containers, 17,5 milhões. A cidade ficou mais limpa ou mais suja com 17,5 milhões de investimento? Infelizmente ficou mais suja. Então nós precisamos repensar. O modelo de container não nos serve, mantém a cidade suja e incentiva o descaso com o meio ambiente. O container incentiva o descaso. E, infelizmente, atenta ao planeta. Porque imagina quem está em casa, pega o plástico, lava o plástico, separa o plástico, faz quase que uma triagem, como a vereadora Marisol faz, coloca no container, 86% do que a senhora coloca no container vai parar no aterro sanitário. Então vamos falar a verdade. A gente tem coleta seletiva para inglês ver, porque ela não serve para nada no centro da cidade. Vereador Santo Fantinel. Obrigado, vereador Cláudio. O senhor traz aqui um tema que a gente vem discutindo já há muito tempo e eu lhe parabenizo por isso, que é um tema muito importante que nós teríamos que nos unir para encontrar uma saída. Eu aqui com os colegas que estavam junto comigo na legislação passada, sabe que eu apresentei aqui o programa do Home Biogás, que era para colocar nas escolas, né, para usar os rejeitos das merendas, que poderia gerar gás de cozinha para a prefeitura não ter que comprar o gás para as escolas. E na mesma época, vereador, eu trouxe para cá um engenheiro da Best Force do Rio de Janeiro, que tinha um projeto maravilhoso que poderia instalar na Codeca, podia ser lá no aterro sanitário, que na época custava 5 milhões de reais o equipamento instalado, mais 700 mil reais de uma máquina que ia fazer a triagem do lixo orgânico para o seletivo, e hoje a Codeca poderia ser uma usina de gás natural, né? Gerando gás para vender a um preço muito mais baixo do preço que a gente paga o gás hoje. E não foi dada importância. Não foi dada importância. Eu não entendo por que motivo, mas não foi dada importância. Então o senhor levanta novamente um tema importante, que eu acho que a gente teria que se unir e discutir, porque isso seria bom para o meio ambiente, como o senhor disse, e nesse caso o senhor tem meu apoio. Obrigado. Né? Então, a gente tem que encontrar soluções que são realmente positivas e que trazem soluções para a cidade, inclusive a economia. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Vereadora Daiane. Vereador Cláudio, parabéns por trazer esse tema que é tão debatido aqui, né, nessa casa. A questão do container, a gente tem outros problemas ali na parte central, porque ele fica aberto, né? Então, ele fica aberto, a questão da chuva faz misturar tudo, e a gente tem o problema, a gente já trouxe vídeos do Thiago, recebi um hoje pela manhã, novamente, tudo misturado e não serve para nada. Então, a reciclagem em si, ela serve só de passeio, né? Porque vai tudo para lá, o seletivo que é recolhido, porém, volta praticamente tudo para o aterro. Infelizmente, assim, não gera a renda esperada e é um trabalho duplicado. Então, a gente precisa realmente pensar na questão do container, se não serve mais, se serve um outro tipo de container, de que maneira que serve, porque o aberto, o amarelo, da maneira como ele não está funcionando. E a parte da educação ambiental, né? Precisamos de educação ambiental com projetos da Secretaria do Meio Ambiente, nas escolas, conversando com as nossas crianças, porque é lá que se aprende. Muito obrigado pela parte, vereador. Vereador Edson da Rosa. Bom,
Eu vou deixar a declaração de líder para a vereadora Andressa, que tem outros temas para falar. Agradecer a todos. E aqui a saída, vereadora Daiane, no meu entender, sabe qual é? Container interno. O que o Planeta fez. Os prédios têm capacidade de fazer a separação e garantir que o planeta sobreviva. E mais do que isso, reduz o preço da taxa de lixo, colocando container interno. Obrigado a todos. Pessoal, desculpa quem não consegui passar os apartes.